gente hoje vai falar sobre 4 tópicos para a gente conseguir construir o gráfico da função de segundo grau. Então, eu coloquei aqui na ordem, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar. E depois eu vou passar para vocês um funk que eu passei para os meus alunos, né? Só fazer análise desse funk, tá bom? Então, olha só, concavidade. O que é a concavidade? A concavidade é a curvatura da parábola, se ela é voltada para cima ou para baixo. Então, a gente sabe que, no caso do gráfico da função de segundo grau, a gente tem que analisar. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de função de segundo grau. Então, eu vou colocar aqui, ó, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, o sinal desse A aqui, porque vocês sabem que a forma geral da função de segundo grau é y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, quem me interessa aqui é o coeficiente A. Se ele for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, tá bom? Segundo tópico, as raízes. Por ser do segundo grau, quando eu falo raiz, gente, tem nada a ver com raiz quadrada. Tem a ver com o valor de x quando eu igualo a minha função a zero, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir, aliás, a primeira concavidade, se é para cima ou para baixo, as raízes. Se ela tem raízes reais, tá bom? Então, como eu falei desta função aqui, vamos lá. Primeira coisa, identificar quem é o A, 1, quem é o B, menos 5, quem é o C, o 6. A gente até poderia fazer por soma e produto, né, que eu já expliquei para meus alunos. Aqui eu tenho que dois números que eu somo dá 5 e quando eu multiplico, resulta em 6. Então, 2 e 3. Já sei que as raízes vão ser 2 e 3, porque 2 mais 3, 5, 2 mais 3, 6, tá bom? Mas eu posso chegar aqui e fazer o delta. Então, vamos lá fazer o delta. Ó, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b aqui? Menos 5. Sempre elevado ao quadrado. E aí é o seguinte, se aqui o resultado for um número positivo, eu continuo, né? De 0 para cima eu continuo, ok? Então, maior ou igual a 0 eu continuo. Menor que 0 eu paro, não tem raízes reais. Mas é possível fazer o gráfico mesmo quando não tem raízes reais. Eu continuo a conta, né, do restante que eu tenho que fazer para fazer o meu gráfico. Eu sei que eu só não vai encostar no eixo de x. Então, por exemplo, quando eu fizer o meu gráfico, eu sei que se não tiver raízes reais, ela vai ficar por aqui, ó. Por aqui, ela só não vai encostar aqui no eixo de x, tá bom? O restante eu faço tudo direitinho. Daí a gente vai fazer Bhaskara agora, né? Se desse número negativo, eu pararia aqui nessa situação e continuaria para o tópico 3 e 4, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, menos o b é menos 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, menos 5, 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então, eu vou fazer o x', que vai ser 5 mais 1 sobre 2, que vai ser 3. E o x, duas linhas, que vai ser 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, as raízes são 2 e 3. Então, a gente pode começar a desenhar já esse gráfico, hein? Então, nós temos aqui, ó, eixo da ordenada, eixo da abscissa. Então, 1, 2, 3, 4, enfim, posso fazer os pontos aqui, tá bom? Então, ó, 2 e 3, eu sei que ela vai ser essa raiz e essa raiz aqui, tá? Então, a minha parábola ela vai ser com a cavidade voltada para cima e vai ter que passar por aqui, tá? Outra coisa, eu não coloquei aqui nos tópicos, mas o coeficiente C é onde a parábola vai encostar no eixo das ordenadas. Então, eu sei que vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá fazer um mais ou menos aqui, né? 5, 6. Então, eu sei que ela vai encostar aqui, ó. Ela vai vir assim, ó. Finjam que tá assim uma coisa maravilhosa, tá? Ela vai vir aqui assim, ó. E aí, o eixo de simetria. O eixo de simetria é o x que tá ali, que se eu pegasse e traçasse aqui um eixo, ela ia ficar com as metades iguais. Então, para fazer o eixo de simetria, eu faço o x do vértice. Tem duas maneiras de fazer o x do vértice. Vocês usando a fórmula. Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Ou você pode somar as duas raízes e dividir por 2, porque ela vai estar ali no meio. Quanto é 2 mais 3? 5 dividido por 2, 2,5. O eixo de simetria vai estar aqui. Ou eu venho aqui e faço a fórmula, ó.
menos b. Quem é b aqui? Menos 5. Então, menos 5 sobre 2 vezes 1. Menos 5 vai dar 5 sobre 2, 2,5. Então, este aqui é o meu eixo de simetria. Você já pode traçar aqui, ó. Já sabe que ela vai vir aqui para ligar com alguém. Esse alguém, então nós fizemos concavidade, já sabe que ela é voltada para cima. Raízes, que eu tenho que fazer a fórmula resolutiva para achar quem é o x1, x2. Eixo de simetria, que é o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Ponto máximo ou mínimo. Presta atenção, se a concavidade for voltada para cima, ela vai ter o ponto mínimo. Por quê? Ó? Ela vai vir decrescendo, 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 vai achar um ponto mais profundo, né? Que a gente chama de ponto mínimo e vai subir de novo. Agora, quando ela é concavidade voltada para baixo, se ali o A fosse negativo, ela ia ter ponto máximo, porque ela subiu, 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 chegou no máximo, desceu de novo. Então, aqui é ponto máximo, aqui é ponto mínimo. A fórmula é a mesma para os dois, a fórmula é do y do vértice, tá bom? Então, qual é o y do vértice? Prestem bem atenção, porque o y do vértice cai bastante nos vestibulares. Quando ele pergunta a altura máxima atingida, ponto máximo ou ponto mínimo, isso tudo é a mesma forma, menos delta sobre 4a. E esse y do vértice, eu quero saber até onde que foi a minha parábola. Eu sei que ela veio assim, até onde que ela foi? Vamos descobrir. Então, o meu delta deu 1. Então, menos 1 sobre 4 vezes a, que é 1. Aí eu vim aqui e achei que é menos 1/4. 1 real dividido para 4 pessoas vai dar menos 0,25. Aí eu vou vir aqui, ó, já que aqui é 0 a 1, vou botar aqui metade da metade, né? Vou vir e vou ligar o y do vértice com o x do vértice, tá? Vocês veem que a minha parábola, ela ficou mal desenhada no começo. Mas, enfim, eu vou ligar o meu x do vértice, vou até botar ele aqui, né? Para saber, x do vértice, que é esta formulazinha, 2,5, com o meu y do vértice, que deu menos 0,25. Ligando, eu sei que ela vai vir aqui, vai passar pelo 2, vai chegar no ponto mínimo e vai subir de novo, pelo ponto 3. Aqui, nesse y, eu já falei com vocês que é o C, tá? É onde corta no eixo do y. Espero que vocês tenham entendido. Então, vou botar um exemplo aqui de uma situação de uma parábola que o delta vai dar negativo, para vocês entenderem o que vai acontecer, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, quem é b aqui? 4, né? Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 6. Então, nós teremos aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, menos, né? Porque quantidades ímpares de sinais negativos vai dar menos. 24. Então, delta vai dar menos 8. Presta atenção. O que eu já sei da minha parábola é que ela é concavidade voltada para baixo, mas ela não vai encostar no eixo de x. Então, por exemplo, eu sei que ela pode estar aqui, eu pode estar aqui, mas ela não vai encostar aqui no eixo de x, tá? Então, primeira coisa, eu sei que ela vai cortar no C menos 6. Então, eu venho aqui no Y, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai cortar aqui. Aí eu vou ver onde que ela está localizada. Como que eu vou saber? Nas raízes não adianta, ela não tem raízes reais, mas eu consigo construir o gráfico. Eixo de simetria é o x do vértice. Então, a gente vai colocar menos b sobre 2a, gente. Ó, quem é b aqui, ó? 4. Então, menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, o x do vértice vai ser menos 4 dividido por menos 2, vai dar 2. Então, o eixo de simetria dele vai ser 2. Mas esse x do vértice aqui, eu tenho que ver com quem que ela vai estar ligada, tá? Não vai passar por aqui. Ela vai estar ligada com alguém aqui para baixo, porque eu sei que ela não vai poder passar aqui, ela não vai poder encostar no eixo de x. Então, vamos achar o ponto máximo dela. E é máximo porque o A é negativo. Se fosse positivo, seria mínimo. Eu sei que ela vai fazer assim, ó, vai no ponto máximo e vai descer de novo. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, quem é o menos delta aqui? Menos 8. Então, menos 8 sobre 4 vezes menos 1. Então, ó, y do vértice vai ser igual a 8, dividido por menos 4, então vai ser menos 2. Então, eu vou ligar o 2 do x do vértice. Então, o meu vértice da parábola vai ser 2 e menos 2, tá? Então, eu vou ligar 2 com menos 2 aqui. E vou mostrar pra vocês que não é nada muito difícil, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Atingiu o ponto máximo, desceu aqui, tá bom?
Então, vocês vão precisar praticar um pouquinho para vocês verem, mas acredito que a parte mais fácil da função de segundo grau é o gráfico. Só que vocês têm que se atentar a essas formulazinhas aqui, sempre que vocês virem uma questão perguntando de ponto máximo, altura máxima, ponto mínimo e tudo mais, é o y do vértice, tá bom? Quando perguntar eixo de simetria ou x do vértice, é esta fórmula aqui, tá bom? Beleza? Então, bora no exercício aí, tomara que vocês tenham entendido. Beijo. Se vocês não entenderam, eu vou botar aqui de novo um vídeo que eu compartilhei com os meus alunos, tá bom? Vou deixar aí o link. Poema que cantar eu não sei, né, gente? Então, olha só, hein? Tá aí, é da professora. Ai, como é que é o nome dela? Então, ouçam a música da professora do site maravilhoso Descomplica. Essa mulher não é nem mulher, é um anjo, tá? Porque ela conseguiu fazer um funk muito show, tem muito talento, tá bom, gente? Então, não chego nem perto dela, mas eu vou cantar, tá? Hoje vai saber que eu sou professora, mas sim, eu podia ser MC. Hashtag cuidado Anitta. Hashtag Ludmilla, seus dias estão contados. Vocês pensaram que eu não ia requebrar os meus neurônios hoje, não é? Prepara. Se liga, foca, mede no que eu vou falar. Essa função vocês vão ter que estudar. Pro vestibular ela é fundamental. É a famosa função do segundo grau. Seu gráfico é uma curva, é a parábola. Sua concavidade depende do A. Se for positivo, feliz ela está. Mas se está triste é porque é negativo A. E delta negativo não tem raiz real. Logo não corta o eixo horizontal. Raízes diferentes se o delta é mais. Mas se for zero, as raízes são iguais. A mãozinha. Corta eixo Y no 0C. E das raízes tem que saber que a soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. E o vértice, vamos lá. E o X do vértice da parábola A vale menos B sobre 2A. É sobre 2A, quero ouvir só vocês. E o YV para calcular. Uso menos delta sobre 4A. É sobre 4A. Gente, essa professora foi maravilhosa porque ela falou de todas as fórmulas. Quando ela fala do delta, quando ele é negativo, presta bem atenção. Quando o delta dá um número menor que zero, ele não vai cortar aqui. E quando o delta dá igual a zero, você só vai achar uma única raiz, né? Que a gente fala, raízes reais ou iguais. Então, nesse caso, por exemplo, ela não atravessaria, ela pararia num ponto aqui, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês tentem fazer aí. E bora focar, né, gente? Vamos aproveitar o nosso tempo aprendendo um pouquinho do gráfico da função do segundo grau. E o X do vértice da parábola Sobre 2A, é sobre 2A.